Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Tô bem arrumado. Concorrer a 5 prêmios absurdos nessa nova. Não, prêmio é só aqui que é no meu Pix. Meu rabo. Prêmio meu pau. Lançado mundialmente para PlayStation 4 em 17 de julho de 2023. E ele foi desenvolvido ali pela Sucker Punch Productions e foi publicado. Ó, quem quer comprar aí, ó? Um exclusivo da plataforma. Gonna Cry? O jogo começou a ser produzido em 2014. Isso aqui acho que o Coquinho vai acabar comprando. Criar um jogo de combate corpo a corpo que revivesse. Tô pressentindo isso. De samurai, como por exemplo do mestre do cinema, que é o Akira Kurosawa, que quem não conhece a obra dele, tem alguns filmes que podem ser recomendados, como a Fortaleza Escondida, Os Sete Samurais, que também inspirou e ainda inspira muitos filmes. Não entendeu? Mike, eu tenho 4 partes, 4 vídeos contando sobre a minha história, da minha vida, tudo que eu passei já. 4. Na 4ª parte eu mostro como que ficou aqui a minha casa, toda ela. Inclusive o quarto, tudo. No final da 4ª parte, mas eu recomendo que tu veja todos. Mas ali a estátua ali, ó, chance de comprar, porque eu sei que o Coquinho vai comprar depois. Séries. E no próprio jogo tem uma opção onde você pode estátua única. Colocar filtros para emular o seu. Bah, Carlota. Pensando em oferecer uma experiência mais fidedigna aos jogadores, a Sucker Punch fez uma parceria com o Japan Studios para que isso aí não, já coloquei, Galo. Visitassem a ilha de Tsushima e assim garantissem que a cultura e paisagem de lá fossem representadas de forma muito autêntica. E de fato existiu muito cuidado na realização desse jogo e não é de se surpreender que em 2022 ele se tornou um dos títulos originais de maior sucesso. Joga tudo, viu, Mike? Vendendo mais de 9 milhões de cópias e meio que já garantindo uma continuação. Além do sucesso comercial, o jogo também foi muito bem recebido pela crítica, colecionando elogios pelo seu combate, sua narrativa, seus personagens, interpretações e música, e sendo indicado a jogo do ano, além de outras categorias importantes como melhor direção de arte, voz, Carlos, pior que é. Falei, galera ligada no meu canal. Mas esse aí merece ser jogado quanto antes. Baita jogo do caralho. Ghost of Tsushima, que se passa em 1274, na ilha de Tsushima, que narra o momento em que uma frota mongol liderada por Khotun Khan, que é primo de Kublai Khan e neto de Genghis Khan, e apresenta a invasão. Acredito ter vendido até mais, Vitor. É considerada a primeira invasão mongol ao Japão, e dentro desse contexto, o protagonista do jogo, que é um samurai chamado de Jin Sakai, acho que vendeu mais que isso, bem mais do que isso, para liderar as forças de resistência com o intuito de repelir os invasores. E aí é interessante porque ao longo do jogo, Jin Sakai vai tendo que lidar com um dilema: lutar como um samurai ou usar. Já viu minha análise desse jogo aí, Gal? Para subjugar os mongóis. Então, dentro do jogo, o jogador também vai criando seu próprio estilo de combate. Tanto faz, ô Fábio. Adversários de frente com um código de samurai ou usando a furtividade como um ninja. Em 2022, o Ghost of Tsushima também ganhou uma versão chamada de versão do diretor para PlayStation 5. E essa versão, que incluía a expansão da história da Ilha Ikki, também foi muito recebida pela comunidade dos gamers e críticos. Então, fiz com muito orgulho a análise. Acompanhar a história do Ghost of Tsushima e mais um por dentro da história. Tem gente que viu aquela análise lá várias vezes. Não lembro se foi 2 horas, mas era bem grande. O campo de batalha é apresentado com grandes bandeiras vermelhas tremulantes. Lucas. E ali cerca de 80 samurais tem um graficolão muito bom. De numerosas embarcações de invasores mongóis na ilha de Tsushima, no Japão. Os guerreiros japoneses se preparam para encarar mais de 1000 soldados inimigos e, apesar da disparidade numérica, se render não é uma opção para eles. Afinal, o destino do Japão está na mão daqueles homens. Para fazer valer o código do samurai, o líder da resistência vai até os forasteiros e sugere uma luta limpa entre os 2 melhores guerreiros de cada tropa. Mas é surpreendido pela reação do líder das tropas invasoras. Nem todos os guerreiros possuem a honra dos samurais, e essa é a primeira lição que Jin Sakai, protagonista da história e um dos guerreiros mais talentosos da resistência, vai aprender nessa longa e tenebrosa noite. A batalha sangrenta começa ao som de gritos de guerra, e aos poucos o chão encharcado de lama vai sendo lavado pelo sangue dos soldados e o céu vai se iluminando com os morteiros do exército invasor, e um desses explosivos derruba o Jin Sakai, que é salvo pelo seu tio, o Lord Shimura. Os dois partem lado a lado em busca do líder dos mongóis, o desonrado Khotun Khan, mas são atingidos por mais um morteiro. O Jin resiste até esgotar todas as suas forças, mas não é o suficiente para parar os invasores que vencem a batalha. Eu sou o Khotun. Bem que a Sony podia anunciar o 2, né, cara? Ia ser tão foda, pelo menos um trailer. Irmão, você é um guerreiro. Posso ver isso. Treinou sua vida toda para isso. E venceu batalhas
que muitos diziam ser impossíveis, não? Esses dias eu vi sua espada. Esses dias eu vi um vídeo do cara falando que essa é a melhor história do mundo. Nossa, que forçado. Eu sei sua língua. O cara forçou suas pouco. tradições, suas crenças. História é boa, mas pra ser, nossa, melhor história. Quais queimar? Não é lá grandes coisas, não é. Então eu pergunto É uma boa outra história. vez, samurai. Você se rende? Não, o jogo é bom. Falando da história. É dentro desse contexto que O cara começamos falou a que, acompanhar nossa, na- a melhor Sakai história do desde mundo. a sua evolução como samurai e combatente até o momento em que ele se torna... É legal, fantasma cumpre o de papel, Tsushima, mas não que de ser a então, melhor faz do pra sua mundo. terra. Mas antes, é importante a gente entender um pouco sobre quem é Jin Sakai. Nosso protagonista veio de uma linhagem nobre da ilha de Tsushima, e quando ele presenciou o assassinato de seu pai por criminosos, e claro, isso marcou muito, já que por medo ele não tentou impedir o ocorrido, e depois de virar órfão ele foi adotado pelo seu tio, que é o Lord Shimura, que o iniciou no Velho caminho do samurai, que é o vagabundo. Bushido. Além do intenso treinamento, o caminho do samurai também consiste na preservação de valores, como honra, lealdade e o dever de zelar pelos mais fracos. Esses princípios ditam a sua conduta, e traí-los significa desonra aos seus antepassados, e é passível de suicídio no ritual conhecido como Aí não adianta Sentoku fazer, ô Karaki, Fábio, que talvez seja o nome mais popular. fazer algo só dessa por ação. fazer. Agora que a gente conhece Não. um pouco do passado do protagonista, é hora de continuar com Não, essa fazer CGI Depois teu dessa rabo, longa Fábio. batalha, Tem que Jin ser algo acorda num concreto. caminho afastado próximo do vilarejo, Nada e ele disso. percebe que alguém o tirou do campo de batalha. Anuncia um e estava CG agora e tentando numa gameplay daqui fazer 5 anos. pra Vai entender o que tomar no rabo. aconteceu. Ele caminha de forma furtiva pelo vilarejo, que havia sido dominado pelas tropas inimigas. O Jin acaba encontrando uma ladra chamada de Pior que o Yuna, gráfico do que jogo foi é a muito responsável bom. por salvar Ainda mais pra época e cuidar agora já. dele desse tempo que ele estava desacordado. Através dela, ele descobre que o seu tio foi feito prisioneiro por Khotun Khan e está detido no castelo de Quanta Kaneda. gente Jin denegriu esse ajuda jogo a só liberar porque os tava no invasores mongóis mesmo e ano do logo The Last leva of até o Us. castelo de Kaneda. E aqui o nosso protagonista consegue chegar até o portão principal e é recebido por Khotun Khan. Os dois lutam e Jin acaba sendo arremessado do castelo. E depois de amargar mais essa derrota, o Jin percebe que ainda não está à altura de enfrentar o líder dos invasores. Além de aprimorar suas habilidades de guerreiro, ele também vai precisar da ajuda de outros insurgentes. Ele encontra novamente Yuna e os dois fogem dos soldados de Khotun Khan, e já a salvo, a Yuna pede a ajuda de Jin para Eu salvar acredito seu que uma irmão, história é do família 2 seria melhor, que cara. foi preso nas imediações de Keishi. Conseguiria ser melhor que essa aí. O Jin vai atrás de novos aliados, Dependendo do enquanto a que Yuna eles vão vai descobrir fazer. onde exatamente está o seu irmão preso. O primeiro aliado pelo qual o Jin vai atrás é o Sensei Ishikawa, que é um exímio arqueiro. E depois de analisar as pistas e obter algumas informações, ele o encontra e ali os dois conversam, e o Jin se apresenta como sobrinho do Lord Shimura. Indagado do porquê ele não estava na batalha contra os mongóis, Ishikawa explica que não conseguiu Fácil, chegar até a trulho. praia porque foi atacado por bandidos. O Ishikawa até se compromete em ajudar, mas pede algo em troca. Ele pede que o Jin pare a sua melhor aluna, chamada de Tomoe. Os dois seguem os rastros dessa pupila e descobrem que ela estava ensinando os invasores o caminho do arco, que é uma técnica desenvolvida pelo próprio Ishikawa. Depois de ajudar o Ishikawa com as coisas com a sua discípula, eles formam uma aliança contra os mongóis e Jin parte em busca de mais um aliado. Sabe como é que eu vejo, Vitor, uma sequência? A DLC se chama Ghost of Ikishima, né? E esse jogo, Ghost of Tsushima, eu acredito que vai ser Ghost de outro lugar, cara. Qualquer lugar. Pode literalmente ser qualquer lugar do mundo. Não necessariamente na Ásia, né? Não necessariamente. Pode ser qualquer lugar do mundo, literalmente. Não tem obrigação de... Também não necessariamente, né, Vitor? Porque a gente tem dois nomes já com o mesmo protagonista. Pode ter um Ghost of... sei lá, Alemanha, sei lá, qualquer coisa, Ghost of China, sei lá. Mas pode ser que o Sakai viaje, né, pra lá. Faça uma viagem, aí não tem mais nada e ele saia procurar um rumo, que, sei lá, mano, alguma coisa assim. Que ele foi só fazer uma viagem pra ajudar alguém, fazer uma missão, aí acaba se enrolando e vai parar em outro continente, não sei, mano. Mas que tem. Masako Tem como Tadashi. sim. Essa personagem teve a família Se totalmente ficaria bom, eu tomada não pelo sei. exército mongol, e quando o Jin a encontra, Faço a ela mínima tava ideia. enterrando seus parentes. Ela decide ajudar e em troca pede que Jin a ajude a eliminar os traidores que conspiraram contra sua família junto com os invasores. Eles partem então em busca dessa missão de vingança, e depois de concluir mais essa missão, o Jin conquista mais uma nova aliada.
e agora chega o momento de ajudar a Yuna a resgatar o seu irmão. O Jin parte para mais essa missão, e a essa altura de sua jornada ele já adquiriu muita fama pelas estradas de Tsushima e evoluiu muito como espadachim, desenvolvendo novas técnicas de combate, inclusive o estilo fantasma. Depois de mais essa missão concluída e a conquista de um novo aliado, o protagonista agora vaga pelo mundo, salvando as aldeias locais do mundo mongol. Em uma dessas jornadas, ele encontra Fora que dá pra fazer fictício, né? Ryuzo também era um espadachim muito habilidoso e além de ser o líder do grupo dos Ronins, que é chamado de Chapéu de Palha, só que as coisas não estavam tão fáceis pra ele, já que com a invasão mongol o grupo tinha sido drasticamente reduzido, seja pelas batalhas ou pela escassez de alimentos resultante dos rastros deixados pela guerra. O Ryuzo concorda em se juntar com o Jin, desde que ele ajude o Chapéu de Palha a invadir o forte o Chapéu de Palha. Comida. Embora eles não consigam encontrar comida, eles obtêm um mapa de rotas de abastecimento que contém alimentos e planos de batalha. Mas ali na frente o Ryuzo pede que o Jin o ajude a resgatar alguns membros do grupo dele, que haviam sido capturados, e depois de encontrá-los e liberar... Isso aí, ô Galo, seria uma das maiores porcarias que eu já vi na minha vida. Não, chega do que a gente já viu do Tsushima, deu, cara. Esquece o que a gente já viu. Esquece isso, cara. Eliminar puxa-saco do tio morto. Tá louco, cara. Chega. Se for em Tsushima de novo o jogo, vai ser uma tremenda porcaria. Sim, ô Carlos. Sim, sim, melhor. Não, cara, mas deu de Tsushima, cara. Aí vai ser um tremendo genérico. Tu tá simplesmente pedindo pra eles repetir as mesmas coisas. Qual a chance disso ser bom, cara? Não. Talvez um outro familiar que mande matar alguém que ficou com ele no final e ele vá atrás dessa pessoa, tipo outro parente. Mas a mesma ilha, os mesmos motivos? Não, 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 não. Se fizer isso aí, vai ficar uma tremenda mecânica nova. Porcaria. É a mesma coisa, cara. Quem é que vai comprar isso, mano? O mesmo lugar, a mesma ilha que já foi dominada. Por uma mecânica nova. Não. Não, gráfico não mudaria nada, mecânica nova não mudaria nada. Simplesmente na mesma Tsushima, nada resolveria. Tem que ser outro lugar. A prova é tanto que a própria DLC já é fora. Se a DLC os caras não conseguiram fazer no mesmo mapa, já fizeram outro. Tu imagina um jogo novo? Não. Se for assim, eu mesmo quero que nunca saia. Porque daí vão cagar. Aí vão fazer um genérico. Entendeu? Não. Engine não salva, mecânica nova não salva. Gráfico, esse aí já tem um gráfico bonito, pra que outro? Não, cara. Tem que ser outro lugar completamente diferente. Talvez até uma outra época, talvez até um outro personagem. Não. É isso aí que o pessoal tá querendo, que vai vir uma merda de jogo. Isso aí não pode ser, não. Ele trai o Jin e os seus aliados durante a invasão ao castelo de Kaneda e informa que o Chapéu de Palha agora estão do lado dos mongóis. Apesar de ter sido traído... Eu mesmo não teria a mínima vontade de repetir o mesmo cenário. Nem a pau. Derrotado pelo seu velho amigo, o Ryuzo alerta os mongóis próximos antes de escapar do castelo de Kaneda. Apesar da situação do Chapéu de Palha ser o principal fator da traição, aí vai ser o mesmo lugar, Vitor. Passaram na relação dele com o Jin também pesaram muito nessa decisão dele. Em uma Tomar no cu. O Jin derrotou o Ryuzo em um torneio de espadachins e isso gerou um certo ressentimento e rivalidade por parte desse personagem. Então, seguindo a história, o Jin e os seus aliados conseguem resgatar o seu tio, apesar da traição do Ryuzo e de todas as dificuldades durante essa missão. Quando resgatado, Lord Shimura indaga o seu sobrinho sobre o tal fantasma de Tsushima e o Jin revela ser ele o dono dessa alcunha. Sendo assim, o seu tio pede para que ele abandone esse caminho de desonra e volte a seguir o código do samurai para junto eles irem atrás de Khotun Khan, que está no castelo Shimura. Esse pedido do tio não é o suficiente para o Jin deixar de trilhar o seu próprio caminho como fantasma de Tsushima e também aumentar mais a sua fama, causando medo nos mongóis, consequentemente. Aí eles podem fazer o quê, né? Um prequel? Está se preparando para atacar uma base no forte. No mesmo lugar, contando antigamente. Mínima vontade. Mas lá dentro eles acabam caindo numa armadilha. Tem que ser depois e outro lugar. A Khotun Khan, que faz uma proposta. Se o Jin pedir para os seus aliados se renderem, a guerra vai acabar e ele ainda vai colocar o Jin como segundo em comando. Fazemos o que é preciso, Lord Sakai. Por isso, eu e você... Mas, ô Galo, não é porque a gente é fã de uma coisa que a gente tem que esperar algo igual. Não, você é mais que isso. Você é um fantasma. Qual é a graça de jogar o mesmo jogo de novo? Seu povo a se unir a mim, e lhes darei paz. Eles nunca os servirão. Pode crer, Carlos. Seu tio disse o mesmo. Quando pediu o fim da guerra, ele se recusou a ser escravo. Aí podia ser a história desse porco aí. Ô, Vitor, esse porco mais novo aí lá na Mongólia, aí sim, né? Aí é diferente.
Vikings eu vi até onde existiu. A quarta e quinta temporada, um tremendo lixo. Até onde existiu ali, depois que eles mataram o Joel. Já não. Eu assisti, mas foi como se fosse uma facada no meu rabo. Sua sombra. Por que aceitar migalhas se merecemos? Agora fazer antigamente com esse cara mais novo aí, na cidade dele, no país dele, aí é outra coisa. Aí é o que eu tô te falando, Galo. Aí sim dá certo. Como fez com Ryuzo. Foi o que eu acabei de dizer antes ali. Sua lenda nem sequer se importa com você. Mate ele. E deixe você ir. É, Fábio, exatamente. Depois que mataram o cara, só entrou a lacração em peso no negócio. Seu amigo morreu por você. Não, carne seca, não tem nada a ver. Agora tenho de achar outro. E você vai escolher de novo. São coisas bem distintas, ô carne. O fantasma de Tsushima recusa e vê o Khotun Khan tirar a vida de Taka bem diante de seus olhos. Antes de se infiltrar em Kyoasan, o Jin havia pedido para Taka enviar uma carta ao Shogunato em busca dos reforços, e depois de conseguir se libertar, o Jin e seus aliados se juntam aos reforços enviados pelo Shogun e partem para cima dos mongóis no castelo Shimura. Em um primeiro momento a batalha se desenrola a favor da resistência, mas devido à insistência do Lord Shimura de atacar de maneira frontal, seguindo o código dos samurais, as tropas invasoras começam a virar o jogo e o Jin resolve batalhar do seu próprio jeito. O final do jogo é bem fodelão, cara. Que foi ensinado pelo seu tio. Foda pra caramba. Ele se junta com Yuna e os dois invadem o castelo de forma furtiva e envenenam os inimigos. No caminho, o Jin encontra com Ryuzo, que pede perdão pelos seus atos. No entanto, as batalhas todas é pesado, Fábio. Antes pedaço voando. O Ryuzo revela que Khotun Khan foi foda pro norte. Pra porra. E na saída do castelo, Jin e Yuna encontram o Lord Shimura, que está furioso pela maneira como Jin venceu a batalha. Ele diz que o Shogunato irá responsabilizar alguém por essa vitória desonrosa e tenta convencer Jin a trair Yuna, colocando toda a culpa nela. O Jin se nega e diz que a sua maneira de lutar poupou muitas vidas japonesas, e o Lord Shimura manda prendê-lo, e antes de partir, o Jin diz a Yuna para ela seguir com sua vingança contra o Khotun Khan. Algum tempo se passa com o Jin preso, até que ele recebe a visita de um de seus aliados, e o visitante revela que Yuna descobriu o paradeiro de Khotun Khan e precisa da ajuda do Jin pra... Salve. Ué. Que isso, Galo? Bateu a cabeça aí, mano. Finalmente eliminado. O Jin com a ajuda cara do maluco, mano. da prisão e vai até o encontro de Yuna ao norte. E chegando lá, ele é ferido em uma batalha contra os mongóis. As flechas que o acertaram estão com o mesmo veneno que ele causou para matar os invasores no castelo Shimura. E depois de quase morrer, o Jin é salvo por Yuna, que o ajuda a se recuperar mais. Daí pra frente o jogo vira uma loucura. O Khotun Khan está planejando usar esse veneno para matar toda a população da ilha. E já recuperado, o Jin reúne seus aliados e vai... Nossa, tá ficando cada vez pior. Sou Shimu e não Shimura. Control Copy. Meu Deus, o que tá acontecendo, cara? O cara é um robô? Meu Deus do céu, cara. Que porra que tá acontecendo, cara? Até o porto de Izumi, onde o Khotun Khan tá escondido. A batalha final entre os dois acontece, e acontece em um navio, só que dessa vez com a vitória de Jin. Nós seremos lembrados para sempre. Não, vocês serão esquecidos. Coitado.
Parecia que todos os problemas dele estavam resolvidos, já que ele conseguiu matar o líder dos mongóis e expulsar os invasores. No entanto, ele ainda teria que resolver as questões com o tio dele. Os dois se reúnem e o Lord Shimura revela que o shogunato considera Jin um traidor do Código dos Samurais e esse crime é passivo de morte. E ali os dois travam um último duelo. Essa batalha é muito mais do que mestre e aprendiz, porque aqui está sendo representados dois conceitos, um conceito tradicional e um conceito totalmente novo. Valeria a pena continuar seguindo o caminho do samurai, mesmo que isso implicasse a derrota. Isso aqui é a base da crença dos samurais. Entretanto, o Jin pensou muito mais nas outras vidas que nos conceitos que ele ouviu a vida inteira. E essa luta encerra com ele derrotando seu tio e poupando a vida dele, já que ele é alguém que ele tem um imenso carinho. Então, ele parte dali para ajudar o seu povo, completamente transformado. O Luiz já quis dar o rabo no final. Assim, a história se encerra. Quase chorou, Luiz, mas pelo amor de Deus, cara. Além dos fatos históricos da inspiração no trabalho de Akira Kurosawa, a narrativa do jogo também sofreu influência da série de quadrinhos Usagi Yojimbo, que tem um coelho samurai resolvendo problemas para cidadãos comuns. A admiração do diretor do jogo, Nate Fox, nesses quadrinhos era tanta que ele decidiu fazer uma homenagem a Stan Sakai, que é o criador da obra, dando o mesmo sobrenome do protagonista de Ghost of Tsushima. Na história real, a invasão mongol foi frustrada pelas condições climáticas e não por uma resistência rebelde liderada pelo fantasma de Tsushima, mas é legal quando o jogo pega um evento histórico e dá uma outra explicação para os eventos que a gente está acostumado ou que historicamente a gente tem conhecimento. O líder da invasão mongol, na ocasião, o Khotun Khan, na verdade nunca existiu. Ele é uma inspiração no Kublai Khan, que era o imperador mongol, que era neto do Genghis Khan. E para encerrar, o Ghost of Tsushima deve virar um filme. Não, mas esse do Ragnarok aí... E pelo selo que pariu, né? Que também está por trás do filme do Uncharted, da Nossa, série, olha só, cara. da HBO, The Last que jogo do caralho, mano. Deve ser dirigido pelo mesmo diretor da franquia John Wick. E assim a gente encerra mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da história do Ghost of Tsushima. Fica aqui meus agradecimentos ao Jogo foda demais, cara. A qualidade do jogo é absurdo. Mas é aquilo, cara. Não é porque eu gostei muito do jogo que eu vou querer que eles façam aí qualquer coisa pra... Não, senhor. Tem que ser uma coisa boa, cara. Se fizer no mesmo lugar, vai virar um abacaxi genérico.